Prefeito, qual a importância desses 30 novos ônibus para o sistema de transporte público na nossa cidade? Eu acho que renova a frota, eu acho que melhora a qualidade do serviço. Os empresários estão vendo o esforço da prefeitura em fazer a faixa exclusiva do ônibus. Você veja que nesses 3 anos nós já fizemos mais de 12 quilômetros de faixa exclusiva de ônibus, porque isso facilita o trabalho do transporte coletivo, mas facilita, acima de tudo, a vida das pessoas que utilizam o transporte público, que é a maioria do povo de Natal, né? A grande maioria utiliza. Então, eu acredito que essa é uma iniciativa importante, cada vez mais melhorando o sistema. Prefeito, a respeito do reajuste da tarifa de transporte público, tem algum reajuste previsto para este ano? Não. O que eu estou sabendo é que várias capitais do Brasil deram reajuste. Aracaju, Maceió, Recife, Rio de Janeiro, as que eu tenho informação. Mas aqui não há absolutamente nenhum início assim de que a gente vá discutir isso. Certamente os empresários estão pedindo audiência e nós vamos ouvi-los nesses próximos 10 dias e aí, quem sabe, possa se discutir essa questão. Para terminar, prefeito, e a respeito da licitação do transporte público, como está andando? Olha, a prefeitura entrou com um instrumento jurídico para contestando a licitação, o projeto que é aprovado pela Câmara. A prefeitura entrou, por sua vez também o Ministério Público entrou com uma ação de inconstitucionalidade e nós estamos aguardando o pronunciamento do Tribunal de Justiça, porque assim que o tribunal julgar, e eu acredito que vai ser favorável a gente, nós já vamos lançar o edital de licitação, porque é uma necessidade para Natal. Nós estamos desde 2010 sem nenhum contrato com o sistema de transporte coletivo de Natal, porque exatamente desde 2010 esses contratos se extinguiram pelo prazo da lei. Então é uma necessidade para Natal. Natal precisa replanejar o seu sistema de transporte coletivo, precisa ampliar o seu sistema e precisa melhorar o seu sistema, e a gente sabe que isso ocorrerá com a licitação, com o novo sistema de transporte coletivo que vai sair dessa licitação. A importância maior é justamente o conforto que isso vai trazer para a população. Hoje ela anda em muitas vezes ônibus com 10 anos e que muitas vezes param no meio do caminho por se quebrar. E com isso a gente vai ter um melhor conforto. Então a gente fica muito satisfeito que os empresários terem cumprido aquele compromisso deles, que foi quando a gente deu o aumento da tarifa, que era colocar mais esses 30 ônibus. Então, nós estamos muito satisfeitos porque são 30 ônibus, todos eles adaptados, e virá trazer realmente uma melhoria para a mobilidade dos nossos transportes. Inevitável um reajuste de tarifa, pelo seguinte fato: a inflação do nosso país, todo mundo está sentindo aí como está. E para o nosso setor, o óleo diesel está subindo mais de uma vez ao mês. Da última tarifa em julho, ou seja, de 2,65 até hoje, o óleo diesel já foi reajustado 24%. As empresas estão perdendo 60 centavos em cada litro de óleo diesel. Além de outros fatores que estão acontecendo. Então, a Secretaria tem que reanalisar a planilha tarifária, atualizar os custos e conceder um reajuste. Qual seria o valor ideal nos dias de hoje? Somente considerando a inflação acumulada de janeiro de 2011 até hoje, a inflação dá 40,6%. Essa tarifa iria para 2,10%. A tarifa só foi reajustada 20,5% nesse período, então ela tem aí
20% de defasagem só em relação à inflação. Mas os insumos estão subindo mais. O óleo diesel subiu 53% nesse período. Então, hoje uma tarifa para cobrir todos esses custos, ela teria que renovar a frota que precisa renovar, no mínimo 3,20. Caso não... Infelizmente, só temos o usuário do ônibus que banca esse sistema. O sistema é injusto, socialmente injusto, porque só quem paga é o usuário. Se você for para o restaurante popular, eu e você, nós pagamos, a sociedade paga o benefício social. No ônibus não, o usuário. E como houve a política tarifária defasada, isso fez com que as empresas não tivessem renovações de frota. Estamos atrasados nessa renovação de frota. Esperamos que a gente consiga atualizar antes desse processo licitatório, que vai mudar toda essa realidade do transporte. A gente acredita, né? A gente, como empresário, lamenta que a gente não tenha essa condição econômica, financeira, de atender de imediato o que é o anseio do nosso usuário. Não sei se você pode explicar para o pessoal que está nos acompanhando, mas como está a saúde financeira das empresas de transporte público no nosso estado ou na nossa cidade? No limite. Quando eu digo no limite, por quê? As empresas têm, digamos assim, no seu dia a dia as obrigações principais. É o óleo diesel, senão não roda. É o nosso trabalhador, senão não trabalha. E os impostos, porque senão o leão pega. Aí o que? A gente pega a renovação de frota para fazer essa equação, para fazer o equilíbrio econômico e financeiro das empresas. Infelizmente isso acontece. Nós precisamos rever a política tarifária, porque ela é socialmente injusta, e verificar o subsídio ao transporte coletivo, como é feito no mundo todo e no Brasil. Em São Paulo, a prefeitura banca o social. Aqui não, quem banca é o usuário. Por isso que fica essa luta de gato e rato, que infelizmente prejudica as empresas, e lá na ponta está o nosso usuário. Precisamos de um debate maduro, não com porra louquice. O transporte tem que ser debatido com maturidade. Tá certo? Não sem facções, sem máximas, sem dogmas, mas na realidade, o que é um transporte público? É o custo de um ônibus. Você que tem carro sabe quanto custa um pneu, quanto custa a bateria, quanto custa o combustível, né? Só para dizer a você, o ICMS sobre o preço do óleo diesel, para o barco que pega atum, não existe. Para o ônibus foi aumentado, passou de 17% para 18%. Quem paga isso é a empresa de ônibus? Não, quem paga é o usuário. Então nós temos que ver essa política de subsídio para que a tarifa fique justa e que as empresas tenham condição de oferecer um transporte. Porque um ônibus desse hoje custa 320 mil, mas tem pneu, motorista, mão de obra, mecânicos, garagem, luz, água. Então é um custo enorme para ser arcado, infelizmente, só pelo usuário. Esse é o que é o grande equívoco da tarifa. Precisamos rever subsídio para o transporte, ou seja, ICMS sobre o óleo diesel, ISS sobre a prestação de serviço e as demais coisas que nós podemos minimizar o custo tarifário para o nosso usuário. Não, ali não, era só